Outros acham meio complicado porque pode já ser dito tudo e ele ficar sem dizer. Eu vou me aproveitar um pouco do que disseram. Começando por uma imagem que me veio, vendo um pequeno partido, do ponto de vista do tamanho, e o que está ocorrendo na sociedade. Nós estamos vivendo momentos de grandes mudanças. Elas estão sendo anunciadas. São vários sinais. E olha que eu não tenho nenhuma ligação com aqueles que podem ver sinais nas relações humanas, até teleológicas. Mas sinais do ponto de vista da política. E aí eu comecei a me lembrar de um determinado momento, até por conta das nossas fragilidades como oposição, do diminuto que é a bancada oposicionista no parlamento brasileiro, a abrumadora maioria que o governo tem nas suas articulações e na representação da sociedade. Eu comecei a me lembrar porque, inclusive, no último programa que eu participei na Rede Vida, eu falei sobre isso, porque estavam exatamente dizendo do nosso tamanho que impossibilitava, inclusive, criar comissões parlamentares de inquérito, como o nosso líder Rubem Bueno tenta desesperadamente criar para ver se ajuda o Brasil a combater a corrupção. A CPI é um grande instrumento de fiscalização do Executivo. E o Executivo Nacional é um manto de corrupção. Precisa de uma CPI. Mas nós não temos número para instalar. Uma demonstração da nossa fragilidade. Aí eu, nesse programa da Rede Viva, eu me lembrei de lembrar que em 1970, e olha, eu não gosto de comparar nada com a ditadura, porque não tem nada pior do que a ditadura. Apenas extrair alguns elementos para que se analise dificuldades de trabalho, e lá na ditadura com dificuldades ainda maiores pela repressão, pelas limitações totais. Mas pode nos trazer alguns ensinamentos. Em 1970, e aqui deve ter alguns que participaram desse processo, o nosso companheiro Hoffmann não participava, porque estava no Chile exilado. Tinha participado antes, e eu conheci lá em Pernambuco, quando ele nasceu dele, mas conheci efetivamente como militante do Partido Comunista Brasileiro, lá na cidade do Recife. Eu também militava junto com ele. Mas muitos participaram de 1970, num momento em que a ditadura tinha quase que uma aprovação unânime pelo milagre econômico, patrocinado por Delfim Neto, o grande mago da economia. Tinha a Arena, o maior partido do Ocidente, segundo declaração do seu presidente, Francelino Pereira, e uma oposição no MDB consentida, com tremendas dificuldades e fragorosamente derrotada nas eleições de 1970. Mas fragorosamente derrotada. Eu acredito que a relação do MDB com a Arena é quase igual. Um pouquinho, talvez, melhor do que é que tem hoje a oposição com a base de sustentação aliada do governo Truman. Para vocês terem a dimensão. Claro que lá, com a tremenda dificuldade da restrição, da repressão, da limitação, da ditadura. Mas, de qualquer maneira, do ponto de vista numérico e de capacidade de articulação e de mobilização, tremendamente difícil. Surgiu dentro do MDB, e é importante a gente lembrar que o MDB foi o grande instrumento de luta democrática da sociedade brasileira e que viabilizou a derrota da ditadura. Para que ninguém venha com invenções de grupos
minoritários, desesperados, aventureiros, e que imaginam que eles é que levaram. Não, foi o cidadão e a cidadã anônima deste país que foi para a rua e que derrotou a ditadura. O instrumento que galvanizou foi exatamente o MDB. Mas esse MDB, naquela oportunidade, eu me lembro alguns dos combativos companheiros, alguns deles, propondo a autodissolução, pelo desespero, pela derrota tão fragorosa que achavam que não tinha nenhuma possibilidade. E surgiu esse movimento de autodissolução. E eu quero dizer, porque eu era um dos que defendiam que tínhamos que continuar. E foi exatamente com base nesse movimento que eu saí candidato a prefeito de Olinda. Jovem, fui para Olinda porque era onde tinha a maior cidade com eleição, porque a capital, Recife, não tinha, era onde atuávamos. Como aqui atuava a oposição em Campinas, que não em São Paulo, que não permitia haver eleição. Nós íamos para onde podíamos atuar, com toda a dificuldade, e fomos. Isso para lembrar que nós, naquele momento, a partir da derrota fragorosa, da capacidade de lutar, não passaram-se 4 anos e derrotamos a ditadura nas eleições de 74. E quem se lembra, em 21 estados, nós elegemos 16 senadores. Elegemos Quércia aqui em São Paulo, Marcos Freire em Pernambuco, Itamar Franco em Minas, Brossard no Rio Grande do Sul, ou seja, alguns que nem conhecíamos, Marinheiro no Rio Grande do Norte, em São Paulo, ou no Paraná, Leite Chaves, apareceram candidatos que ninguém imaginava que pudessem ganhar e que ganharam, e que derrotaram a ditadura, e que começou naquele momento uma transição política e alguns anos depois, muitos anos, muito sofrimento, mas de qualquer forma um crescente movimento democrático e de luta pelas liberdades que resultou na derrota do regime em 1985. Isso para dizer a vocês que nós somos um pequeno partido e que estamos num momento de mudança, porque naquela oportunidade foi a resistência MDBista, mas aquilo passou a ser representante de um movimento que começava a crescer na sociedade. Muitos talvez não tivessem percebido que o milagre estava se esgotando, milagre econômico, que a repressão política começava a ter maior nível de combate na sociedade. Talvez uma coisa surda, muito difusa, e que mesmo nós que estávamos querendo e dizendo que tínhamos que resistir, tivéssemos percebido. Mas aquilo que veio da sociedade derrotou o regime. Eu estou querendo lembrar isso para dizer que nós estamos vivendo hoje não uma crise de petróleo que houve ali em 73, 74, e que ajudou tremendamente a derrotar o regime, pela crise econômica que veio em cima do milagre. Mas algo de similitude existe. Nós estamos nas vésperas de uma crise. A derrota de 2010 pode ser uma vitória agora em 2012 ou 2014. Eu não sei qual será o tempo, mas já vai ter sinal agora em 2012. E sabe onde os sinais aparecem? Os sinais do futuro? Não é no Brasil atrasado que dá sustentação a este governo. É no Brasil avançado que derrotou o governo anterior e esse atual. Pode dar sinais aqui em São Paulo. Eu não vim para São Paulo por uma decisão pessoal, individual. Discussões políticas de há muito tempo, e que eram discussões que tinha no tempo de Moacir Longo, vereador do PCB, de que deveria vir para São Paulo, de que as lideranças maiores deveriam ir para as maiores cidades, exatamente porque ali onde temos relações mais avançadas, mais complexas, relações sociais e, evidentemente, muito maior perspectiva de crescimento e de futuro.
A vinda para São Paulo era a ideia de que o protagonismo aqui se dá, na sociedade brasileira. Se somar, não como alguém que viesse ser o protagonista, mas se somar aos protagonismos que aqui tem. E um dos exemplos é o protagonismo de uma candidatura como Soninha. Isso está anunciando o futuro não de uma crise do petróleo, como em 73, rompendo com a questão do milagre, instalando um processo em que as pessoas começavam a sentir que aquilo não podia nos levar a um bom termo de futuro. Agora, a crise tem fundamento econômico, nós vamos assistir, e não tenha nenhuma dúvida, até porque a irresponsabilidade de dizer que era uma marolinha fica só na irresponsabilidade, porque o Brasil não se preparou para tempos mais difíceis, ao contrário, surfou numa onda de tempo de facilidade, e agora está sendo cobrado pela irresponsabilidade de não ter atuado corretamente, fazendo o crescimento da economia brasileira em bases sustentáveis, não apenas do ponto de vista ambiental, até porque isso não se preocupou, mas sustentáveis inclusive da própria reprodução econômica. É uma crise que se anuncia por ter sido fácil, num populismo barato da América Latina, que era o ciclo deste populismo, seja com Chaves, com Kirchner na Argentina, de despreocupar-se com a produção, com a industrialização do país, com processos de efetivamente produzir trabalho, renda. Não. Vamos criar clima de euforia, de um consumismo desenfreado, a partir de um endividamento irresponsável e que parece que anuncia que quer começar a cobrar a fatura. Nós estamos com problemas. E pior, um governo com incapacidade de saber enfrentá-los, batendo cabeça, adotando medidas e tendo que desadotar alguns dias depois, porque foi mal pensada, mal formulada e mal implementada. E tem que fazer outra. Que atende aos interesses, por exemplo, da indústria montadora brasileira, aqui instalada. Brasileira talvez seja um termo que não se possa usar. Até porque também no mundo globalizado acabar com essa ideia do que é nacional ou brasileira. Até porque a economia se integrou. Mas a indústria aqui instalada, que impede que venha de fora com uma competitividade em que nos prejudica. Por uma série de circunstâncias. Uma delas, um governo que não tem a capacidade de fazer base fundamental para o futuro das inovações tecnológicas, naquilo que é a sua grande vantagem. E que se despreocupou e abriu a importação, políticas equivocadas de câmbio, desindustrializa o país, e nós hoje estamos enfrentando problemas graves de setores da economia que não têm a mínima capacidade de enfrentar concorrência internacional, basicamente da China. Nós estamos vendo isso. E alguém diz, não, mas vivemos um momento muito bom. Mas eu pergunto qual é a família que se preocupa em viver um momento muito bom no presente, mas não tem nenhuma perspectiva de futuro. Da mesma forma que são políticas como Bolsa Família, que este partido precisa discutir, como não discutiu a oposição em geral, de ficar imaginando que aquilo era um grande projeto de futuro, quando aquilo, no máximo, pode ser para resolver problemas graves de presente, mas que não podem indicar coisíssimo algum para o futuro melhor da sociedade. E os nordestinos sabem bem disso, que continua sendo um grande bolsão de miséria, mesmo depois de 8 anos de Bolsa Família, ou até por isso. Então são questões que vão ser colocadas e estão sendo colocadas, e aí vem a diferença. No mundo de tremendas mudanças, inclusive na questão que aqui foi concretizada, de saber como ter sustentabilidade nas nossas cidades. E nossas cidades, eu dizendo, cidades da humanidade, que é o futuro onde a humanidade vai efetivamente viver. Esse é o caminho, esse é o futuro. E temos que começar a nos preparar agora. E começamos no Brasil, já retardado, nós vamos começar a discutir muito seriamente. E essas questões vão ser questões que podem balizar
esses processos eleitorais futuros, porque está presente na sociedade. Eu estava aqui e pensando, olha, larga experiência de participar de eleição. Eu falei aqui de 72, a minha primeira eleição. Para prefeito, discutimos uma série de questões, mas era uma época em que provavelmente ninguém discutia o que é que significa essa mobilidade que faz com que as pessoas passem 3, 4 horas transitando na cidade, da casa para o trabalho, para a escola. Isso é perda concreta de qualidade de vida. E isso não é motivo de discurso quase nenhum. Mas é algo tão desconfortável na vida das pessoas que é necessário alguém dizer se tem algo a fazer contra isso. Não é uma questão menor, porque não é simplesmente se falar do desconforto de perder horas e horas em transporte coletivo. Não! É uma cidade que tem que ser repensada para que isto não ocorra. E como repensar? Para que ela possa ofertar outro tipo de mobilidade. Soninha está trazendo essas questões. E quem disse que isto, tal como a gente, lá em 70, 72, 73, quando dizia algo contra o regime, quando falava contra o modelo, quando dizia de responsabilidade, de limitações, de restrições, de repressões, quando falava, e a sociedade o via. Será que a sociedade não vai, ou não está, ou já está, começando a querer ouvir, até para se posicionar em questões como essa? O mundo está mudando relações. O mundo está, inclusive, discutindo instituições, até partido político. Olha, esse partido tem essa mania de pensar futuro. Já pensou lá atrás, inclusive, novas formações. Por quê? Porque partido político é algo datado no sentido de dizer que foi de uma determinada sociedade. Ele está vivendo em crise, tão em crise, que até na sociedade surge a ideia de que pode viver sem fazer política e ainda, no momento que nós estamos vivendo, até sem partido político, não vão fazer nada. Ao contrário. Tem toda uma emoção, vão para ruas, ficam indignadas, mas como mudar? Só com a indignação, só o fato de ir para a rua, não muda nada. Ao contrário, pode até conservar, porque aquilo gera uma expectativa e se esvai, e fortalece quem está no poder. Vai, não barra a corrupção, dá o que deu. Vem Lula, pressiona a presidente, que não está fazendo faxina nenhuma e mantém o ministro que está sendo acusado de corrupção, um ministério que é amplo de corrupção. E as manifestações podem cair no vazio. Por quê? Porque não tem uma CPI, porque não tem como mudar a lei, não tem como fazer com que funcione o judiciário, que o Ministério Público, até que, olha, o Ministério Público, temos que saudar que o Procurador-Geral da República mandou abrir inquérito no Supremo Tribunal Federal contra o ministro Orlando Silva e o governador Agnello Queiroz. E o Procurador-Geral da República não iria mandar abrir inquérito se não tivesse uma notícia crime grave. Não era qualquer denúncia que faria com que ele pedisse ao Supremo para abrir inquérito contra o ministro de Estado. E o ministro está aí. Dona Dilma manteve, e ele vai ser denunciado porque o inquérito será aberto. Tudo isso está trazendo para nós, e era isso que eu queria trazer, trazendo para nós uma responsabilidade grande. Mesmo pequeno, éramos lá, mas é a possibilidade de militar, de confiar no que nós estamos propondo e acreditar que isto vai significar o futuro. Não tenha dúvida de que vai. Ninguém aguenta uma sociedade em que você não possa ter perspectiva de uma qualidade de vida melhor. E a cidade de São Paulo, evidentemente, está indicando que tem que mudar. E não vai mudar em qualquer cidade. Apontar futuro é responsabilidade daquilo que é
o mais avançado na sociedade. E é daqui que vai surgir. E o PPS está ofertando para a sociedade de São Paulo alguém que pode representar esse novo, essa mudança. Se a gente acreditar, nós podemos ser interlocutores de uma sociedade que está aspirando mudança. Não sabe bem ainda qual é. A responsabilidade nossa é dizer que somente pode ser. É a responsabilidade do nosso candidato a vereador, é a responsabilidade dos nossos militantes, particularmente a nossa, das lideranças partidárias, e dizer que temos a possibilidade daquilo que foi algo que me trouxe aqui, de São Paulo sermos protagonistas, não apenas de um PPS maior, mas de uma São Paulo melhor. Muito obrigado.